75 a 90% de todas as pessoas que entram em uma instalação de saúde no mundo ocidental entram por causa de estresse emocional ou psicológico. Também sabemos que as pessoas se tornam viciadas nos hormônios do estresse, nessas emoções, e então precisam do emprego ruim, precisam do relacionamento ruim, precisam do trânsito, precisam das notícias apenas para que possam permanecer nesse estado emocional. Mas agora você está caminhando para a doença, porque nenhum organismo pode viver em modo de emergência por um período tão prolongado. Mas eu literalmente posso dar às pessoas as ferramentas para serem capazes de quebrar esses vícios emocionais. E nossos dados mostram que funciona melhor do que qualquer droga. Dr. Joe Dispenza é uma voz líder mundial sobre o poder da mente, cuja pesquisa inovadora desbloqueou uma fórmula prática para capacitar milhões de pessoas, para reprogramar suas mentes e criar mudanças duradouras. Se eu estou procurando mudar minha vida porque está nesse ciclo horrível do mesmo de sempre, e eu me sinto assim sobre mim mesmo, o que eu preciso saber? Eu acho que a primeira coisa é, você não pode me dizer que seu passado foi tão brutal, que você não pode mudar. Porque vimos pessoas com passados realmente horríveis, abusos, infâncias difíceis, alguns traumas muito sérios. Vimos elas mudarem essa crença e se tornarem pessoas completamente diferentes. Mas também a pesquisa mostra que 50% da história que contamos sobre nosso passado nem é verdade. Isso significa que as pessoas estão revivendo uma vida miserável que nunca tiveram, apenas para se desculparem de mudar, ou elas esperam que algo dê errado em suas vidas. E é então que dizem, ok, estou pronto para mudar. Por que esperar por isso, sabe? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento. E aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. E assim, quero fornecer às pessoas a informação de como fazer novas conexões em seu cérebro e ser capaz de pensar, agir e sentir de forma diferente no mesmo ambiente. Vamos analisar isso. Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Como você define quando alguém pergunta o que você faz? Eu ensino as pessoas a neurociência e a biologia do que realmente significa mudar. E eu acho que quando mudamos, nossa vida muda. Então, meu interesse é desmistificar esse processo, para que as pessoas tenham ao seu alcance as ferramentas para fazer mudanças mensuráveis em suas vidas. E de onde você está tirando isso? Quais experiências, quais estudos, quais pesquisas você está usando para oferecer essas soluções ao mundo? Eu estava realmente interessado em a experiência transcendental, o momento transcendental. Então, quando comecei a ensinar esse trabalho, eu o ensinei porque as pessoas perguntavam, como você faz isso? Tipo, como você muda a sua vida? E o que significa mudar? E, então, eu quero fornecer às pessoas a informação, onde elas possam realmente aprender a informação, fazer novas conexões em seu cérebro. Isso é o que é aprender. Repetir o que aprenderam para a pessoa ao lado. Você sabe, construir um modelo de compreensão para que você possa se lembrar disso. Lembrar-se do que aprendeu, porque é muito mais fácil esquecer essa informação do que se lembrar dela. Então, crie um novo nível de mente. Elimine toda a dúvida, a conjectura, a superstição, o dogma. E para que a pessoa possa realmente entender o que está fazendo. E por que está fazendo isso? O como se torna mais fácil e quando o como se torna mais fácil. Atribuímos significado ao ato porque entendemos o que estamos fazendo. E quando fazemos isso, queremos um resultado maior. Então eu quero dar às pessoas a informação e eu venho. Eu olhei para todas as pesquisas mais recentes que apontavam para o potencial humano e a possibilidade humana. Tive minha própria experiência pessoal com uma lesão pessoal. Nós falamos sobre isso da última vez. Estudei remissões espontâneas, queria ver o que as pessoas tinham em comum umas com as outras e não conseguia encontrar a explicação, praticamente em textos contemporâneos. Tive que começar a olhar para a neuroplasticidade e a epigenética. E então eu queria ver, bem, agora que sei o que as pessoas fizeram e entendi o que elas fizeram, para ter suas próprias curas e transformações pessoais, eu poderia reproduzir os efeitos, sabendo o que eles fizeram, descobrindo quais eram as semelhanças, colocando isso na linguagem da ciência e depois ensinando às pessoas, elas poderiam estar doentes. Ou eles poderiam estar bem, não importaria, mas entender o que fizeram para que pudessem mudar e ter suas vidas transformadas. E, depois de alguns anos ensinando isso, começamos a ver o mesmo tipo de efeitos naquelas pessoas que estavam aplicando e fazendo algo com isso. Então,
Este é um momento na história em que não basta saber. Este é um momento na história para saber como. Então, quando começamos a ver pessoas saindo de cadeiras de rodas e tendo mudanças dramáticas em sua saúde, eu sabia que em algum momento durante o retiro ou durante a meditação aconteceu com elas. Elas tiveram uma experiência interna que deve ter mudado-as biologicamente. Em outras palavras, se você participa de um evento e você tem 3 dias para estar junto, e ao final de 3 dias você não está mais na sua cadeira de rodas e não tem mais sintomas de esclerose múltipla. Você sabe, o ser humano em mim disse, uau, isso é incrível. O cientista em mim disse, como? Como isso aconteceu? Então foi quando começamos a fazer nossa própria pesquisa independente. E foi quando comecei a chamar neurocientistas e, você sabe, biólogos e físicos quânticos e... realmente, cientistas. Medindo a variabilidade da frequência cardíaca para ver o que estava acontecendo com as pessoas que estavam vindo aos nossos eventos. Então, eu poderia responder a pergunta dizendo agora que a maioria da pesquisa que eu analiso é nossa própria pesquisa pessoal e temos o maior banco de dados do mundo agora sobre meditação e a conexão mente-corpo. E o que fazemos é realmente trabalhar na desmistificação do processo de mudança e transformação. E se formos capazes de desmistificá-lo, eu acho que todas as medições da transformação que estamos vendo são mais informações, para eu ensinar a transformação melhor. E eu acho que é assim que fechamos a lacuna entre conhecimento e experiência. Então, temos uma enorme equipe de pesquisa. Trabalhamos com a UC, San Diego. Trabalhamos com outras universidades como Harvard, Stanford. E os dados são tão convincentes e os dados são tão incríveis que eu acho que estamos fazendo história científica agora. Centenas de milhões de pessoas foram atraídas por você por suas próprias razões. Meu parceiro é um deles, minha namorada. Ela participou dos seus eventos. Ela é uma das suas maiores fãs no mundo e ela experimentou sua própria transformação como resultado de participar dos seus eventos. Mas também, na última conversa, se eu olhar para os principais comentários, é apenas uma sequência de depoimentos de pessoas que têm se envolvido com seu trabalho por décadas, que tiveram transformação pessoal em suas vidas e em suas famílias. Qual é a essência do porquê as pessoas vêm até você? Se você pensar nas centenas de milhões de pessoas que interagiram com o seu trabalho, o que elas têm em comum? O que elas estão procurando? As pessoas vêm por todos os tipos de razões. A base é que elas entendem, em algum nível, que a meditação pode mudar seu corpo e mudar sua vida. Algumas pessoas entendem que podem ter experiências místicas sem usar substâncias exógenas. Então, temos pessoas que vêm querendo curar seu corpo, que querem um novo emprego, ou uma nova carreira, ou se tornar abundante, pessoas que querem ter relacionamentos amorosos e pessoas que querem ter experiências místicas, seja lá o que for, certo? Mas a pessoa vem com a intenção de realmente criar exatamente o que deseja. Então, é para isso que elas acham que estão lá. Mas, com o tempo, o que elas realmente estão buscando é mudar. E até mesmo as pessoas que se curam de todos os tipos de condições de saúde. O que aprendi nos últimos anos é que eles não estão fazendo suas meditações para se curar, estão fazendo suas meditações para mudar. E quando eles mudam, eles se curam. E então o que eles começam a desejar é a próxima experiência desconhecida, sabe? Aquela experiência que realmente existe além da realidade tridimensional. Mas eu diria que a maioria das pessoas vem por um motivo específico e depois de um tempo, elas só querem se tornar mais completas. Eu não acho haja fim para isso. Existe um defeito em nossas mentes, ou em nossa sociedade, ou dentro da cultura que impede nossa capacidade de mudar. E eu acho que, ao fazer essa pergunta, o que estou realmente tentando entender é: há uma cultura que surgiu quase como uma cultura de trauma, onde meio que explicamos quem somos com base no que nos aconteceu. E parece ser justificado, ou seja, essa coisa aconteceu quando eu era criança, e é por isso que sou assim. Essa abordagem de ver nosso trauma é produtiva ou improdutiva? E isso é um problema? Quanto mais forte a emoção que sentimos de algum evento em nossa vida, um trauma, uma traição, uma perda, um choque, um diagnóstico, o evento produz uma resposta emocional. E o autoquociente da resposta emocional
muda nosso estado interno. E no momento em que nos sentimos alterados por dentro, o cérebro tira uma foto, congela um quadro ou uma série de quadros e tira fotos. E isso é chamado de memória de longo prazo. Então, de uma perspectiva biológica, toda vez que a pessoa se lembra do problema, ela está produzindo exatamente a mesma química no cérebro e no corpo, como se o evento estivesse acontecendo. Cortisol, adrenalina, seja qual for a emoção. Quando sentem essa emoção, poderíamos dizer então que o corpo está revivendo o evento emocionalmente de 50 a 100 vezes por dia. Então, o trauma não está mais no cérebro, nesse ponto. Agora, o trauma também está no corpo, porque pensamentos são a linguagem do cérebro. E sentimentos são a linguagem do corpo. E é esse pensamento e esse sentimento, é essa imagem e essa emoção, é esse estímulo e resposta que está condicionando o corpo subconscientemente a se tornar a mente dessa emoção. E agora essa pessoa emocionalmente está marcada no passado. E você pode dizer a eles, por que você é assim? Por que você está tão zangado? Por que você está tão amargo? Por que você é tão desconfiado? Por que você está com tanto medo? E eles dirão a você, eu sou assim. Por causa desses eventos ou daquele evento que aconteceu comigo na minha vida há 20 ou 30 anos. Agora, isso é algo meio interessante, porque, de certa forma, a identidade deles está completamente conectada ao passado deles. E, enquanto eles sentirem essa emoção, eles sempre se lembrarão do passado. Então, agora, o corpo é tão objetivo. Quando sente essa emoção, ele não sabe a diferença entre a experiência real de vida que está criando a emoção e a emoção que a pessoa está fabricando apenas pelo pensamento. Então agora o corpo acredita que está vivendo no evento passado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas o que a pessoa realmente está dizendo é: depois daquele evento eu não consegui mudar. É isso que eles estão dizendo. E, assim, isso se torna a identidade da pessoa. E não há nada de errado com isso. Mas você nunca me ouvirá dizer, em qualquer um dos trabalhos que fazemos, voltar e processar o passado. Nós descobrimos que quando uma pessoa analisa seus problemas dentro das emoções do passado, ela piora seu cérebro. Ela realmente o desequilibra ainda mais. Ela está superestimulando-o. Descobrimos que se a pessoa conseguir ir além da emoção, realmente ir além da emoção, ela se libertará do passado. E o que descobrimos é isso. Se você ensinar uma pessoa a abandonar o medo, a amargura, o ressentimento, a frustração, a impaciência, o julgamento, você diz, pare de sentir essa emoção. Eu sei que há uma razão para isso. Tenho certeza de que todo mundo tem uma história, certo? Mas nada. Vai mudar essa história até que você mude, certo? E então, descobrimos que se você trocar essas emoções por uma emoção elevada, se você começar a sentir gratidão e apreço e amor e bondade e cuidado e praticar sentir essa emoção, nós lhe damos algumas ferramentas para usar para mudar sua respiração, para colocar sua atenção em um lugar diferente e para trabalhar com seu corpo. O que descobrimos é que quando a pessoa pode realmente começar a abrir seu coração, e temos exames cerebrais sobre isso, quando o coração começa a se abrir e começa a se tornar coerente. Em outras palavras, quando você está sentindo, frustração ou impaciência ou julgamento, seu coração está batendo de forma muito incoerente. Quando você está sentindo amor e gratidão, bondade e cuidado, há um ritmo, há uma cadência que o coração tem que é muito coerente. Quando o coração se torna coerente, nós medimos isso. Ele imediatamente informa ao cérebro que o trauma acabou. O coração diz ao cérebro que o passado acabou. O evento acabou, e isso redefine a linha de base no cérebro. E então agora é a pessoa, quando olha para o passado, não está mais olhando a partir do mesmo nível de consciência. Na verdade, muitos deles dirão, oh meu Deus, eu precisava passar por tudo isso para chegar a este ponto aqui. Eles vão dizer, eu não gostaria de mudar uma coisa no meu passado porque isso me trouxe ao momento presente. Ok, então
Trabalhamos com SEALs da Marinha, operações especiais, prisioneiros. Trabalhamos com pessoas que tiveram traumas muito sérios, abusos realmente graves, apenas infâncias difíceis. Essas pessoas estão, você sabe, com terrores noturnos, suicidas. Não conseguem sair de casa socialmente. Tendo problemas, ataques de pânico. É meio engraçado porque no momento em que essa pessoa realmente supera a emoção, e as palavras que geralmente descrevem dizem: foi como se meu coração explodisse. É como se meu coração tivesse se aberto completamente. No momento em que isso acontece, eles estão trazendo o corpo diretamente do passado, diretamente para o momento presente. E eis que, muitas vezes, lá se vai a ansiedade, lá se vai a depressão, lá se vão os padrões cíclicos de humor. De alguma forma, o corpo é recalibrado, de volta à ordem, de volta à homeostase. Então, o ponto que estou fazendo é que a memória sem a carga emocional é chamada de sabedoria. E agora você está pronto para a próxima aventura na sua vida. A alma não pode ir para a próxima aventura se estiver presa ao passado. Então nós realmente nunca abordamos a história, porque a história está apenas ativando e conectando os mesmos circuitos no cérebro, reafirmando a identidade com o passado, apenas para sentir a mesma emoção. A pesquisa mostra que 50% da história que contamos sobre nosso passado nem sequer é verdade. Isso significa que as pessoas estão revivendo uma vida miserável que nunca tiveram, apenas para se desculpar por não mudarem, certo? E eu não estou criticando ninguém. Mas o que estou dizendo é que você não pode me dizer que seu passado foi tão brutal que você não pode mudar. Porque vimos pessoas com passados realmente horríveis que literalmente são pessoas completamente diferentes, que têm vidas completamente diferentes. Eu realmente quero me concentrar no que estamos errando quando tentamos tratar o trauma na sociedade moderna. Porque vejo todos esses retiros que são como cura da criança interior. E eles meio que te levam de volta para quando você era uma criança pequena, o que aconteceu com você, qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, e eles meio que te fazem reviver isso. Há também vários tipos de terapia que fazem você recontar os eventos e depois te fazem perguntas sobre isso. Você está dizendo que não... Sente que essas abordagens são ótimas porque elas apenas te mantêm nesse circuito de reviver a emoção? Não, eu não diria que não são ótimas. Quero dizer, tenho certeza de que há valor para as pessoas. Tudo o que estou dizendo é que quando a história termina, e eu estou certo, de que a percepção muda o comportamento. Você pode ter uma realização, ou mesmo de uma droga exógena, você pode ter uma realização ou uma percepção. Mas se você ainda não consegue funcionar na sua vida, e você ainda, não se conectou com sua esposa, ou, ainda está lidando com trauma, isso não te serviu de nada. Então a percepção de que seu pai era autoritário, ou sua mãe era perfeccionista, ou você foi espancado quando criança. E é por isso que você é assim. Isso não muda o comportamento. Deixe-me dar um exemplo, então, da minha vida, porque isso tornará tudo muito específico. Então, quando eu era jovem, algo que já falei no programa, mas é apenas um exemplo que me permite refletir sobre sua abordagem. Minha mãe e meu pai discutiam muito e eu observava minha mãe, em particular, passar muito tempo gritando com meu pai. Meu pai realmente não respondia. Ele era muito passivo. E isso me fazia sentir de uma certa maneira quando criança, o que significava que quando cresci, eu só queria evitar mulheres a todo custo em termos de compromisso romântico, porque eu estava quase revivendo a emoção de aprisionamento que observei no meu pai. Então, eu sentia que quando uma garota se interessava por mim durante toda a minha adolescência, durante meus 20 e poucos anos, mesmo que eu estivesse interessado nela, no minuto em que chegávamos ao compromisso, eu sentia como se estivesse assinando para uma prisão, e eu rejeitava. Agora, eu tive uma percepção sobre isso escrevendo no meu diário, na verdade, por fazer este podcast, porque eu costumava fazer isso sozinho, apenas episódio solo, e eu conseguia ver um padrão. Eu podia ver que alguém me pedia para me comprometer, eu sentia essa sensação estranha, eu os rejeitava. E então eu me perguntei, de onde veio essa sensação estranha no seu passado? E eu me lembrei, é assim que eu me sentia vendo meu pai e minha mãe quando ela apenas... gritar com ele. Por longos períodos de tempo, eu tive a percepção, que foi um tanto útil, mas você está certo ao dizer que isso não necessariamente parou a sensação. Mas o que você fez muito bem é que, para nós mudarmos,
Precisamos nos tornar tão conscientes dessas crenças inconscientes. E o que é uma crença? Um pensamento que você continua pensando repetidamente, ou como você foi programado, certo? É uma crença? Precisamos nos tornar tão conscientes de nossos hábitos e comportamentos automáticos e temos que prestar atenção aos nossos estados emocionais se quisermos mudar. E permanecer consciente de nosso eu inconsciente é realmente o trabalho necessário para realmente superar, para que você possa se tornar outra pessoa. E isso é 95% de uma pessoa no meio de sua vida. Eles são, você sabe, atitudes, crenças e percepções enraizadas, hábitos e comportamentos automáticos e respostas emocionais inconscientes. 95% de nós está programado. Então, quando criança, suas ondas cerebrais são muito lentas. A porta entre a mente consciente e a mente subconsciente está bem aberta. Suas ondas cerebrais estão em alfa e teta. E assim você é muito sugestionável à informação. E assim, sua exposição a isso faz com que você aprenda que, você sabe, sua observação faz com que você seja programado para... É assim que a vida é, por meio de neurônios espelho observando comportamentos que estão sendo programados em você. Então, mas isso não é quem você é, certo? Então, o fato de você ter se tornado consciente, tipo, oh meu Deus, eu faço isso. Oh meu Deus, eu vejo de onde eu tirei isso. Ok, isso não significa que vou me desculpar e dizer que não posso estar em relacionamentos. Você poderia. Algumas pessoas fazem isso. Pode ser uma crença diferente, mas elas fazem isso. Mas você disse, eu realmente quero ter um relacionamento significativo. Eu realmente quero superar isso. Esta é uma parte de mim que eu quero mudar, certo? Então você reconhece isso. Isso é chamado de metacognição, certo? O fato de você poder objetivar seu eu subjetivo e observar a si mesmo. Isso é consciência, certo? E quando você está consciente é quando você não está inconsciente. E estar inconsciente é estar no programa. Então, quantas vezes temos que esquecer até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o momento da mudança. Então, você disse, ok, isso é desconfortável. Isso deve significar algo. E você realmente embarcou em uma exploração pessoal. Faça algo com a percepção, com a provocação, com o interesse de realmente querer mudar a si mesmo de alguma forma. Para que você crie uma experiência maior de vida, que haja amor na vida e que você possa ter um relacionamento comprometido e que possa ser diferente dos seus pais, e agora você sabe o que não vai ser, certo? Então, eu acho que tudo isso é valioso. Eu acho que toda experiência que temos em nossa vida que nos programa para ser de uma certa maneira. Mais cedo ou mais tarde, se estivermos interessados em alcançar os objetivos e sonhos que queremos, temos que deixar isso para trás. Mais cedo ou mais tarde, uma parte de nós deve morrer. E mais cedo ou mais tarde, temos que deixar isso. Então, eu acho que isso é evolução. Isso primeiro é o primeiro passo da percepção? Tipo, isso é um processo sequencial de múltiplas etapas para mudar. Eu acho que a percepção é um aspecto de consciência. Consciência é a etapa? Sim. Então, a consciência é estar ciente. E estar ciente é prestar atenção e perceber. Então, eu acho que o primeiro passo é se tornar consciente de que somos de uma certa maneira. E às vezes isso surge como uma percepção, ou um download, ou uma experiência de vida, que simplesmente acontece e você pensa, uau, tipo, você sabe, então, eu me comporto dessa maneira, ou eu fiz essa coisa. Então eu acho que quando você não tem isso, você não tem consciência. E você pode simplesmente continuar vivendo nesse mundo. Mas mais cedo ou mais tarde, você tem que se tornar consciente. Como eu aumento minha consciência? Prestando atenção. Existe uma prática, ou um sistema, ou um processo? Sim. O que sabemos é que quanto mais você pratica estar presente, melhor você fica nisso. E então, como você faz isso? Se você se senta para meditar, certo? E então há um modo no cérebro chamado modo padrão e ele está sempre ocupado. Ele consome enormes quantidades de energia no cérebro e está sempre tentando prever o futuro com base no que conhece do passado. É uma espécie de máquina de antecipação. Está sempre tentando preencher uma lacuna na realidade para que nos sintamos seguros. O sistema de modo padrão no cérebro, quando você fecha os olhos em uma meditação, vai imediatamente entrar em alta atividade. Ele vai dizer, minhas costas estão doendo um pouco. Estou com um pouco de sede.
Quanto tempo isso vai durar? Eu realmente não quero fazer isso. Eu não gosto da música. Sabe, pode ser muito longo. Estou começando a ficar um pouco frustrado. Eu quero deitar. Sabe, todas essas coisas surgem. E então, as pessoas têm a crença e dizem, eu não consigo meditar. Essa é a conclusão delas, a partir da experiência. Essa é a delas, eu não sou um bom meditador. Essa é a afirmação delas. Essa é a crença delas, certo? A partir dessa experiência. Mas se você disser a uma pessoa, ouça, isso é normal. Mas toda vez que você se pegar ficando inconsciente, se pegar ficando inconsciente e se tornar consciente, isso é uma vitória. E, por mais tedioso que possa ser no início, quanto mais você se pega ficando inconsciente e se tornando consciente, mais consciente você se torna na sua vida. E, de repente, você começa a prestar atenção em coisas que não prestava atenção antes. Então, no trabalho que fazemos, dizemos que estar no momento presente, verdadeiramente no momento presente, é estar confortável no desconhecido, certo? O momento presente é o desconhecido, porque há o passado familiar que sentimos emocionalmente, e temos o futuro previsível, que são ambos desconhecidos. Estar no momento presente é estar no desconhecido, e isso vai contra milhares de anos de programação, porque nossa biologia é programada. Que se estivermos verdadeiramente no desconhecido, deveríamos estar em sobrevivência. Porque se você está em sobrevivência e está no sistema de luta ou fuga, o desconhecido é uma ameaça, é um perigo. Então, sempre tente prever o futuro com base no passado, e você terá melhores chances de sobrevivência. Preveja o pior cenário possível e esteja preparado para isso. Qualquer coisa menos que aconteça, você tem uma chance melhor de sobreviver. Então, descansar no desconhecido vai contra muito da nossa biologia. E descobrimos que quando uma pessoa continua fazendo isso repetidamente, o corpo fica agitado, fica frustrado, fica impaciente. Em vez de a pessoa dizer, eu desisto, dê a ela algo para fazer. E ela pode abaixar o volume da emoção e acalmar o animal. Como treinar um animal? Acalmando o corpo de volta ao momento presente. Ensinamos as pessoas a fazer isso e essa é a vitória. Dando elas algo para fazer. Sim, elas têm algo para fazer quando isso surge. Que é? Eu vou chegar a isso em um segundo. E se eles perceberem que sua mente está indo de uma pessoa para outro objeto, para o celular, para o computador, para um lugar onde precisam estar, no momento, eles se pegam com o cérebro, disparando em compartimentos modulados. Se continuarem se pegando fazendo isso, se continuarem fazendo isso e pegarem o circuito, quando está disparando e eles acalmam isso com o tempo, mais cedo ou mais tarde, eles vão parar de disparar esses circuitos no cérebro. E suas ondas cerebrais começam a mudar de um estado agitado e excitado para um estado de ondas cerebrais, mais coerente e mais lento. Então, quando fazem isso várias vezes, o cérebro começa a sincronizar. O cérebro começa a disparar em níveis maiores de totalidade ou níveis maiores de ordem. Então, quando isso ocorre, o sistema nervoso fica muito regulado, fica muito ordenado. O sistema nervoso autônomo entra em um estado de regulação. A desregulação do sistema nervoso autônomo é chamada de estresse, certo? Então, para responder à sua pergunta, quando as pessoas fazem isso muito bem, em apenas alguns dias, elas ficam realmente boas nisso. O efeito colateral disso é que elas ficam muito relaxadas no coração. É relaxado no coração. E está desperto no cérebro. E quanto mais relaxado você fica no seu coração, descobrimos, realmente relaxando no seu coração, mais o coração informa o cérebro para ser criativo. E assim, agora a pessoa tem esse tipo de sincronização que está ocorrendo entre o coração e o cérebro também. E eles podem descansar no momento presente. Então, a maneira de fazer isso é definir o que realmente significa mudar. E mudar é ser melhor do que as condições do seu ambiente. Ser capaz de pensar, agir e sentir de forma diferente no mesmo ambiente. Isso é o que é mudança. Mudar é ser maior do que seu corpo. Ser maior do que seus impulsos na meditação, estou falando especificamente, maior do que suas respostas emocionais, suas memórias, suas reações emocionais, maior do que seus hábitos. O hábito é quando você fez algo tantas vezes. O corpo sabe como fazer isso melhor do que a mente consciente. Lá é assim.
Então, se você está sentado em uma meditação, seu corpo quer se levantar e quer começar a se mover. E tem pessoas para ver, coisas para fazer. Isso é meio que automático, certo? Quando as pessoas se levantam e dizem, eu não consigo meditar. Mas se você lhes disser que quando você percebe isso, traz seu corpo de volta ao momento presente, acalma-o e diz que ele não é mais a mente, que você é a mente, você está treinando o animal. Mais cedo ou mais tarde, o corpo literalmente responde a uma nova mente. E há literalmente uma liberação de energia. O corpo começa a liberar energia. E se a pessoa não está pensando no tempo, se você não está pensando onde precisa estar, para onde precisa ir, onde estava ontem, onde está sentado, onde mora. Se você não está pensando em nenhum lugar, pode ir de algum lugar, para lugar nenhum. E se você não está pensando no futuro previsível ou no passado familiar, pode ir de algum tempo para nenhum tempo. E descobrimos que quando uma pessoa se torna ninguém, nenhuma coisa, nenhum lugar e nenhum tempo, ela literalmente se torna pura consciência. E abrindo nossa consciência. Eu sei que isso é um pouco difícil de explicar porque somos materialistas. Abrindo nossa consciência para o nada. E sentir o espaço. Tende a nos fazer mover mais para o momento presente eterno. E há uma mudança que ocorre no cérebro. Então, nós ensinamos isso. E que consciência surge desse estado? Então, se eu estou procurando mudar minha vida, porque você sabe, estou continuamente realizando hábitos que não são ótimos, sabe? Eu quero me casar e ter uma família. E eu quero ser produtivo no meu trabalho. E eu quero ir à academia e etc. E minha vida está apenas nesse ciclo horrível do mesmo de sempre, mesmo de sempre, mesmo de sempre. E eu me sinto uma merda comigo mesmo. Eu sei o que digo que quero, mas me sinto uma merda sobre mim mesmo. O que vai emergir desse processo de meditação profunda, a consciência intensiva, você se tornará tão consciente desses hábitos inconscientes que muito provavelmente não vai querer repeti-los. E é disso que, na maior parte, a mudança se trata. Então, eu acho que as pessoas esperam por uma crise. Você sabe, eles esperam por uma doença, eles esperam por uma traição, algo dar errado na vida deles. E é aí que eles dizem, ok, estou pronto para mudar. Minha mensagem é, por que esperar, cara? Por que esperar por isso? Você sabe, podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento. Podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Então você junta um grupo coletivo de pessoas que realmente podem ter todos esses maus hábitos. Eles podem até ter maus hábitos que nem sabem que têm. E então, de repente, eles se tornam conscientes de que têm culpado, reclamado, dado desculpas, sentido pena de si mesmos e procrastinado. E eles começam a raciocinar. Se minha personalidade cria minha realidade pessoal, se eu vou criar uma nova realidade pessoal, eu tenho que mudar minha personalidade. Porque esse cara que está. Este não é o cara que quer ser feliz. Este é o cara que está comprometido em ser infeliz. Ok, vamos analisar isso. Vamos nos concentrar nos fundamentos. E agora, damos a eles um roteiro de seus pensamentos, comportamentos e emoções que eles têm seguido. Esse é o passo 2? Sim, você poderia dizer que o passo 2 é se tornar consciente do seu eu inconsciente, e então se tornar consciente de um novo eu, reinventando um novo eu. E então, a pessoa que está se sentindo muito mal consigo mesma porque não está. Elas não estão fazendo nada para mudar. É só porque, quando você não está mudando, você ainda está escolhendo. Mas o que você está escolhendo é algo que faz você se sentir familiar e confortável. Porque no momento em que você decide mudar, realmente se comprometer com a mudança, no momento em que você decide fazer uma escolha diferente e fazer algo de maneira diferente, você vai se sentir desconfortável. Vai ser imediato. E esse é o momento em que você passa do conhecido para o desconhecido. Agora, se o corpo foi condicionado emocionalmente para ser a mente, como falamos anteriormente, o servo é o mestre. Então a pessoa que avança para o desconhecido e se sente desconfortável, o que o corpo vai dizer? Volte a sofrer. Volte a se sentir mal. Volte a se sentir culpado. Pelo menos isso é familiar, isso é conhecido. Então diga a uma pessoa que haverá uma morte biológica do antigo eu. Neurologicamente, quimicamente, hormonalmente, geneticamente, o antigo eu vai morrer. Apenas saiba que isso vai acontecer. Mas em vez de atravessar o rio da mudança com os punhos cerrados, vamos te dar algo para fazer, porque esse lugar desconhecido é o lugar perfeito para criar. Então vamos te levar para o desconhecido. Mas vamos te levar para lá onde você está relaxado e desperto. Você não está escapando. E se você fizer isso muito bem, estará em um estado criativo.
Assim, você realmente sairá da sobrevivência e será capaz de criar, porque você só pode estar em sobrevivência ou criação, não pode estar em ambos. Então, vamos colocar seu corpo fisiologicamente de volta ao equilíbrio. Vamos levá-lo até lá. Agora, quem você quer ser? No que você quer acreditar? Revisar isso. O que é uma crença? Um pensamento que você continua pensando repetidamente em seu cérebro. Continue lembrando de pensar dessa forma em sua meditação. Como vou lidar com meu ex ou meu chefe? Deixe-me fechar os olhos e pensar sobre como é a grandeza, o que o perdão faria, o que o amor faria. Deixe-me apenas fechar os olhos e ensaiar mentalmente como vou agir nessa circunstância. Vou continuar lembrando de fazer essas coisas, para não esquecer. Continue fazendo isso repetidamente. Você começa a instalar o hardware, repita o suficiente, e isso se torna como um programa de software. Você começa a se comportar dessa maneira automaticamente. E então, meu Deus, é possível ensinar nosso corpo emocionalmente como queremos nos sentir antes que aconteça? Em outras palavras, não espere pela sua riqueza para se sentir abundante ou pelo seu sucesso para se sentir empoderado ou pela sua cura para sentir plenitude. Isso é esperar que algo no seu mundo exterior mude para tirar o vazio ou a falta que você sente no seu mundo interior. Ensine seu corpo emocionalmente como é a sensação, antes da experiência real. E no momento em que você começa a se sentir abundante, você está gerando riqueza. No momento em que você consegue incorporar o empoderamento, você está caminhando em direção ao seu sucesso. No momento em que você se sente grato e completo, a cura começa, certo? Então agora você está começando a causar um efeito na sua vida. Então faça a pessoa continuar se lembrando de se sentir assim e faça com que ela pratique. Mais cedo ou mais tarde, elas começarão a se sentir assim mais frequentemente. E quanto mais elas se sentem assim, mais acreditarão no seu futuro. E algumas pessoas ficam tão boas em fazer isso, que andam por aí sentindo essa emoção. Eles sentem como se o futuro já tivesse acontecido. E quando você sente que o futuro já aconteceu, você para de procurá-lo. E é aí que a mágica começa a acontecer na vida das pessoas. As sincronicidades, as coincidências, as oportunidades começam a surgir na vida delas. E isso é o reflexo da própria mudança pessoal delas. Eu vi milhares e milhares, dezenas de milhares de depoimentos de pessoas dizendo que Joe Dispenza mudou suas vidas. Quer dizer, eu tenho um em casa, certo? Eu tenho um depoimento com o qual convivo. Desculpe. Não, honestamente, eu adoro porque ela é tão... Provavelmente ela está por aí em algum lugar, mas ela é tão apaixonada, inquisitiva e curiosa que eu quase que indiretamente estou me beneficiando do trabalho e da pesquisa que ela está fazendo. E ela está trazendo coisas para o nosso relacionamento e vida que estão tornando tudo mais rico e completo. E eu tenho uma certa perspectiva que eu não entraria naturalmente nesse mundo. E mesmo com a respiração e outras coisas que ela trouxe para o nosso relacionamento, eu não teria ido naturalmente lá. Então é super útil. Mas deve haver casos em que você encontrou alguém e tentou ajudá-los, e não teve sucesso. Claro. E por quê? Essas pessoas não mudam. Porque estou assumindo que você acha que a maioria das pessoas pode mudar. Elas têm a propensão para mudar. Por que isso não funciona? Às vezes, cientistas me perguntam isso. Sabe, falamos sobre isso o tempo todo. Às vezes. Estar em uma falta tão severa e desespero. Desespero de... Sabe, cria um estado onde você não consegue ouvir nada. Porque nenhuma nova informação pode entrar no sistema nervoso, que não seja igual à emoção que a pessoa está experimentando. Apenas como um entendimento geral, é por isso que não fazemos perguntas em nossos eventos. Porque você pode dar à pessoa a resposta para a pergunta que ela está te fazendo e ela não vai te ouvir. Eles não vão te ouvir. Na verdade, eles vão argumentar contra você. Mas se você tirar essa pessoa desse estado emocional, e a única pessoa que vai fazer isso é ela mesma, aliás, tirar essa pessoa do estado emocional dela, ela pode ouvir essa informação. Então, às vezes estamos programados para tal falta. Estamos programados para esperar que algo lá fora mude, para tirar esse vazio ou falta. Você sabe, quando isso acontecer, eu vou sentir isso, sabe? E assim, quando as coisas estão boas em nossa vida, nos sentimos bem. E quando as coisas não estão tão boas em nossa vida, nos sentimos mal. Então somos meio que vitimizados pelas circunstâncias em nossa vida. Nosso mundo exterior está controlando nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos. Então, se a pessoa foi programada para dizer por que eu não me curei? Ou, por que isso não aconteceu na minha vida? Porque a pessoa que está dizendo, por que eu não me curei, é o eu antigo. O novo eu nunca diria isso, certo?
O novo eu está muito ocupado superando e se tornando, certo? Então eu acho que as pessoas encontram informações no seu próprio nível. Mas o que posso te dizer que é tão convincente e tão empolgante é que quando colocamos pessoas no palco, e isso acontece em todo evento, é realmente inacreditável ver uma pessoa ficar no palco na frente de 2.300 pessoas. Você passaria direto por ela no supermercado. Ela não parece vegana, ela não parece cetogênica, ela não parece particularmente em forma, ou jovem, ou bem vestida, sabe? Seja lá o que for isso, ela apenas parece uma pessoa normal. E elas ficam no palco e contam sua história. De como foram diagnosticadas com câncer ou qualquer que seja a condição. E o que fizeram em suas vidas para mudar essas condições de saúde. E há inúmeras condições de saúde. Quando olho para a plateia e olho para as pessoas, não há uma alma na plateia que não esteja inclinada para a frente. Todo mundo está inclinado para a frente porque há o exemplo da verdade no palco. E não há nada como uma boa história, certo? Então, a mudança que estamos vendo em nossa comunidade é que há uma maior aceitação, uma maior crença, uma maior compreensão, uma maior consciência da ideia de que você pode realmente se curar. Porque as pessoas testemunham isso. E a pessoa na plateia que está vendo aquela pessoa que se curou de qualquer que seja a condição de saúde, se identifica com ela. E eles dizem, meu Deus, se essa pessoa pode fazer isso, eu também posso. E assim como uma infecção se espalha entre uma cultura e cria doença, saúde e bem-estar, podem se tornar tão infecciosos quanto a doença, certo? E assim, temos. Não é incomum, como quando aquela pessoa está no palco e eles são a milha, de 4 minutos. Se a pessoa tem síndrome de Renault. Tivemos eventos onde 4 outras pessoas com síndrome de Renault se curaram no final do evento como não tem mais nenhum sintoma. Ou tivemos 5 pessoas em um evento que saíram de uma cadeira de rodas. Agora, se você me perguntasse se eu achava que isso era possível, eu diria que não. Então, eu realmente acho que quando uma pessoa vê esse exemplo de verdade, sua percepção de possibilidade começa a mudar. E a evidência, então, permite que a pessoa aumente sua própria crença, ou em si mesma e na possibilidade. Você usou a palavra anteriormente, a palavra identidade. E eu tenho refletido nas últimas semanas se a identidade é útil, porque este é um exemplo realmente trivial. Mas eu disse a mim mesmo por muito tempo que não gosto de correr. Eu decidi que provavelmente é importante para mim enfrentar algumas dessas crenças limitantes que tenho. Então eu simplesmente comecei a correr. E ao fazer isso, passando pela dor de tipo, minhas pernas doem, seja o que for, eu tive essa espécie de realização de que, tipo, em que outras áreas da minha vida eu tenho. Eu apenas criei uma história que está se fechando sobre mim. E tornando minha vida mais estreita e, em termos de como eu penso, ou como minha saúde, ou qualquer outra coisa. Então, nas últimas semanas eu realmente tenho pensado sobre esse conceito de identidade, tipo, o que é, por que criamos uma, e quão prejudicial ou positivo isso pode ser para todos nós. Sim, bem, veja, quero dizer, eu não. Eu acho que todos nós somos um trabalho em progresso, certo? Eu acho que é um processo de descoberta. Então, eu sempre digo às pessoas, você pode ser quem você quiser. Você pode ser qualquer personagem que quiser ser. Na realidade tridimensional, nesta espécie de experiência de realidade virtual, você pode assumir qualquer personagem. Mas quando chega a hora de criar, quando chega a hora de se conectar, você tem que deixar de lado esse personagem, você tem que deixar de lado a identidade, você tem que deixar de lado essa pessoa, certo? E algumas pessoas se tornaram tão idealizadas em relação à sua identidade que não conseguem ser outra coisa. E então eu não acho que a identidade seja ruim. Eu acho que, desde que possamos deixá-la de lado, quando criamos, isso é importante. E da mesma forma, se há aspectos da sua personalidade ou da sua identidade que estão prejudicando sua vida de alguma forma. E isso acontece com tantas pessoas que vemos, mesmo quando você sabe, elas estão recebendo curas, que seus valores sanguíneos melhoram, e então elas voltam para suas vidas, e os valores sanguíneos sobem novamente, e então recebem mais curas, e os valores sanguíneos descem, e elas voltam para suas vidas. E mais cedo ou mais tarde isso acontece 4 ou 5 vezes. Eles dizem, sou eu? Tipo, eu tenho algo a ver com isso?
E a resposta é sempre sim. Se você quer enfrentar isso na challenge, não pode dar apenas uma mordida, você tem que realmente comer tudo. Então, que aspecto da sua identidade está te limitando? Qual é a história que você está contando para reafirmá-la como verdade? E é realmente a verdade? E se não for a verdade, então você tem que tomar uma decisão. E você tem que tomar uma decisão com uma intenção tão firme de mudar essa crença que a amplitude dessa escolha carrega um nível de energia que faz seu corpo responder à sua mente. Que a escolha que você está fazendo naquele momento se torna um momento no tempo que você nunca esquecerá. Em outras palavras, você tem que dizer: eu sabia exatamente onde estava, o que estava fazendo, que hora do dia era quando decidi mudar. Certo? Isso se torna uma memória de longo prazo. E quanto mais forte a emoção, mais forte a emoção que você sente ao fazer essa escolha, mais você se lembra da escolha. Certo? Então você não pode dizer: bem, eu acho, vou mudar esse tipo de parte da minha identidade. Seu corpo vai dizer: ele está mentindo, como se ele não estivesse falando sério. Ele ainda vai fazer a mesma escolha. Quando você disser: é isso. Eu não me importo quanto tempo leve, não me importo como me sinto fisicamente, não me importo com o que as pessoas pensam de mim ou com o que está acontecendo na minha vida, ambiente, eu vou mudar. E você sai do seu estado de repouso e faz essa escolha. Você está dando ao seu corpo uma amostra emocional do futuro. É isso que você está fazendo. E assim, as pessoas que decidem mudar, elas têm que sair do seu estado de repouso e têm que dizer que estão fazendo isso. E isso é um sinal forte no campo. Então, isso significa que se eu quiser mudar e precisar desse tipo de velocidade de escape do meu antigo eu, o porquê, a razão, deve ser abundantemente clara e incrivelmente forte. Então, se eu estou fazendo uma resolução de ano novo, não vou apenas dizer: escute, eu quero essa resolução de ano novo porque acho que as pessoas vão pensar melhor de mim se eu a tiver. Tem que estar tão profundamente enraizado em meu núcleo. E eu tenho que estar tão claro e ser capaz de articular a razão pela qual isso é importante para mim, para que tenha uma chance. Sim, nós chamamos isso de atribuir significado. Então, é muito importante atribuir significado à tarefa ou ao ato que estamos realizando. E uma das melhores maneiras de sugerir isso é manter essa visão ou o sonho do porquê você está fazendo isso. Eu quero ser mais saudável, quero estar mais em forma, quero ser mais rico, quero ser mais livre, quero estar mais apaixonado, seja o que for. A única coisa que está impedindo você de ser qualquer uma dessas coisas é apenas uma parte da sua identidade que precisa mudar. Então você chega lá e não há nada de místico nisso. Se você disse: eu quero ser rico, este é o seu objetivo, esta é a sua visão. E aqui você está na falta. A única maneira de você se tornar rico é essa pessoa ter que mudar muito para encontrar essa riqueza, certo? Então, não há nada de místico nisso. Todos nós já fizemos isso em algum momento da nossa vida, onde simplesmente decidimos. E o que fizemos quando fizemos isso? Ficamos muito claros, tipo: ok, deixe-me lembrar qual é essa visão. Só preciso lembrar por que estou fazendo isso. Ok, então vou ter que fazer uma escolha diferente. Deixe-me anotar essas escolhas que tenho que fazer. Vou ter que começar a fazer coisas diferentes. Ok. E o que vou fazer? Deixe-me lembrar o que preciso fazer. Ok, por que faço isso? Faço por esta experiência. Eu sei que pode doer minhas pernas no começo. Sei que pode ser um pouco desconfortável, mas estou indo atrás deste objetivo. Este é o meu objetivo. E quanto mais nos fascinamos por essa experiência, mais começamos a sentir a emoção desse futuro. É quando seu corpo, o que descobrimos, começa a mudar biologicamente porque está começando a sentir a emoção do futuro antecipadamente. Certo? Então isso mantém a pessoa na jornada. Então fazemos algo realmente ótimo. Nós dizemos quais pensamentos eu quero evitar. Eu não posso dizer. Não há como eu dizer. Eu não posso sentir isso. Quero dizer, se você está realmente comprometido em ser saudável e vai se exercitar, você nunca pode dizer: estou muito cansado. Você nunca pode dizer: eu não estou com vontade. Isso vai fazer com que você não faça a escolha. Certo? Então é meio que esse processo onde estamos meio que fazendo exatamente isso. Estamos realmente olhando para a velha identidade e estamos nos lembrando de quem queremos nos tornar, certo? E até você se tornar isso. Descobrimos que é o processo de superação, que é o processo de se tornar. Quando a pessoa supera alguma crença, algum comportamento, alguma emoção, quando ela realmente supera, naturalmente se torna outra pessoa. Isso é apenas o efeito colateral.
o trabalho deles. Em fazer isso faz com que se amem mais. Você também tem muitos estudos de caso de... Eu estava lendo muitos deles de veteranos do exército e pessoas que passaram por experiências bastante horríveis no exército. Eu estava lendo a história de Joshua, que era um veterano do exército, que acredito ter participado de um dos seus eventos e participado da sua meditação, descrevendo em suas próprias palavras como seu coração se abriu completamente. Sim. O que aconteceu com Joshua? Porque esse é um bom exemplo de transformação pessoal. Bem, temos um programa agora e os veteranos, os Navy SEALs. Operações especiais, simplesmente porque há muitas histórias como a de Joshua, onde ele estava praticamente pronto para desistir de sua vida. E muitos desses veteranos, eles lidam com isso da melhor maneira possível, mas no fundo de suas mentes, eles têm um plano de saída, eles têm as drogas prontas. Eles estão, você sabe, pensando em tirar a própria vida. Muitos deles pensam dessa maneira. E eles já fizeram muitos tipos diferentes de coisas para se ajudarem. E até mesmo muitos deles já fizeram uso de plantas, medicina e cogumelos. E, você sabe, cetamina e todos os tipos de coisas para ajudá-los. Mas, de certa forma, o PTSD deles não desaparece. E Joshua é um ótimo exemplo porque ele estava no ponto mais baixo em sua vida, onde estava pronto para desistir. E, você sabe, a coisa que eu gosto de fazer com veteranos é raciocinar com eles. Se você tem um Navy SEAL, certo? E esses são indivíduos de elite, se eu lhes disser exatamente o que acontecerá se eles praticarem abrir o coração, se eu disser a eles que isso vai redefinir a base do trauma no cérebro, eles não perguntam, como eu faço isso? Eles dizem, sim, senhor, tipo, eu vou fazer. Eu vou fazer até que aconteça. E é isso que acontece com todos esses caras. Há tanto trauma no cérebro e no corpo deles. Há tanta incoerência no sistema nervoso deles. Há tantos problemas físicos que eles estão enfrentando. Eles estão realmente fora de equilíbrio. Então, se trabalharmos com essas pessoas e lhes dermos todas as informações e inúmeras oportunidades para aplicá-las, muitos deles conseguem superar, e esse é o momento em que, o cérebro e o corpo deles literalmente não estão mais conectados à memória, ou à emoção que os mantém no passado, e eles são recalibrados. E ele era um viciado em drogas, um alcoólatra, uma vítima de abuso infantil. Sim. E o antes e depois de Joshua? Dramático. Sim, dramático. Novamente, você sabe, né? Entrevistamos muitos desses veteranos. Você sabe, nós entrevistamos este. Ele não sabia nada sobre meditação. Esse cara nunca meditou na vida. Você sabe, ele não sabia nada sobre mim. Ele não sabia nada. Ele nem sabia para onde estava indo. É assim que o estudo era cego. E ele chegou lá e estava não há como, vou ficar com todas essas pessoas. Ele estava realmente, você sabe, sempre em alerta. E perguntaram a ele na frente da câmera, meu Deus, o que aconteceu? E ele ele ficou. Este é um cara que parece um fuzileiro naval. E ele fez uma pausa por 1 minuto. E ele ficou tão emocionado. Ele disse, recuperei minha vida. Recuperei tudo. Meu casamento está ótimo novamente. Apaixonado pelos filhos. Posso sentir novamente, estou feliz. Não estou fingindo. Eu realmente sinto uma mudança, sabe? Então, é assim que o veterinário. O programa para veterinários meio que cresceu, porque o programa para veteranos era apenas alguns veterinários que estavam novamente feridos de alguma forma, física ou emocionalmente. E completamente diferentes. No final do evento, eles vão contar para sua tribo, imediatamente, você tem que fazer isso. Isso realmente me ajudou. Então, temos uma comunidade forte de veteranos e, você sabe, nós, uma de nossas organizações, Give, ajuda veteranos com programas de cura e estamos orgulhosos dos resultados. Alguém como Joshua passou por tanto em sua vida que um observador objetivo diria que é justificável que ele possa estar vivendo em um estado de vitimização. Quão importante é perdoar? Eu acho que é realmente uma das coisas fundamentais que nos mantém vivos. Quero dizer, perdão para mim é apenas superar a emoção. É isso. E se você superar a emoção, o efeito colateral disso é que seu coração se abrirá. É exatamente isso que acontece.
E quando a energia se move para o coração, começamos a liberar diferentes substâncias químicas do que quando nos sentimos com raiva, ou nos sentimos vitimizados, ou quando nos sentimos sexuais. É apenas uma substância química diferente. Elixir e ocitocina são liberados, e a ocitocina sinaliza o óxido nítrico, e o óxido nítrico sinaliza outra substância química que faz com que as artérias do seu coração literalmente se dilatem. O coração fica cheio de energia, está cheio de sangue. E quando isso ocorre, os níveis de ocitocina que você está sentindo, o amor que você está sentindo, os estudos mostram que quando os níveis de ocitocina estão apenas um pouco elevados, é realmente difícil guardar rancor. Você simplesmente não consegue, certo? Então, se você estiver disposto a perdoar e superar a emoção, você desviará sua atenção da pessoa ou do problema, certo? Porque quanto mais forte é a emoção que temos, mais prestamos atenção aos nossos problemas ou à pessoa, certo? Superar a emoção, você não tem mais sua atenção naquela pessoa. E, de certa forma, você está retirando energia e chamando-a de volta para você, certo? Então, você está construindo seu próprio campo. E assim, o amor é o elixir que nos permite perdoar. Em outras palavras, você não pode dizer, eu vou te perdoar. É o 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. Lembre-se deste dia. Nós temos um acordo. Eu te perdoei. Isso não é como o perdão. Quando as pessoas realmente têm aquele sentimento de amor puro, onde realmente superaram a emoção, já perdoaram, elas ficam tipo, estou totalmente tranquilo. Estou ótimo. Você está ótimo. Estou ótimo. Então é um efeito colateral de uma mudança. Porque quanto mais forte a emoção que sentimos, mais prestamos atenção àquela pessoa. Onde colocamos nossa atenção é onde colocamos nossa energia. Ok? Superar a emoção. Você não tem mais sua atenção naquela pessoa. Você está chamando a energia de volta para você e está construindo seu próprio campo. E agora há energia para curar. Agora há energia para criar. Agora há energia para a experiência mística. E então você não pode fazer isso. Se você está se sentindo frustrado, ou se está sentindo raiva, se está sentindo ressentimento, você sempre guardará rancor. Você tem que converter. Você tem que ensinar uma pessoa a entrar nesse estado elevado. E o efeito colateral disso é o perdão. Não é algo que você tem que fazer. É apenas algo que acontece automaticamente. Quando pensamos em perdoar pessoas que nos prejudicaram, nosso pai, quando éramos mais jovens, aquela pessoa no trabalho, o chefe que nos demitiu, ou até mesmo algo que aconteceu que é significativamente pior, quase parece uma justificativa ou uma aceitação do que nos aconteceu. O que faz parecer que há uma injustiça no mundo. Como se eu perdoar essa pessoa, estou deixando-a escapar. Você acha que devemos sempre perdoar todo mundo em todas as circunstâncias? Sim, eu acho que sim. Você se liberta. A única maneira de você se libertar dessa pessoa, ou dessa experiência passada, é literalmente superar a emoção. Então, Deus, todos nós tivemos pessoas que fizeram coisas realmente horríveis. E provavelmente também fizemos algumas coisas horríveis para as pessoas. Mas eu não acho que você pode se libertar ou libertá-los, a menos que decida que o amor vai ser a coisa que cura isso. E Deus, tantas pessoas fazem isso em nosso trabalho. E o efeito colateral disso é que eles têm efeitos maravilhosos em suas vidas, muitas vezes apenas curando. Há um estresse crônico na sociedade que parece estar indo em uma direção, parece estar subindo e subindo cada vez mais. E eu estava me perguntando se isso se relaciona com o assunto dos fardos que carregamos do nosso passado, que nos mantém elevados, de maneiras que são subótimas. Sim, bem, Deus, quero dizer, que tempo louco para estar vivo agora. Quero dizer, há tantas coisas acontecendo em um período tão curto de tempo. Quero dizer, é quase avassalador. Todo dia há algo acontecendo. E você sabe, viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. O problema com os hormônios do estresse é que a excitação criada por eles nos faz entrar em estados cerebrais mais elevados chamados estados de ondas cerebrais beta. Estamos excitados e essa excitação nos faz prestar atenção principalmente a todas as coisas no nosso mundo exterior. A excitação nos faz focar nossa atenção no nosso corpo. Isso nos faz obsessivamente pensar sobre o tempo. E assim as pessoas ficam presas nesses estados elevados de ondas cerebrais. E eu acho que o grande desafio é, se você entender que o estresse ocorre quando você é tirado da homeostase, quando seu cérebro e corpo são desequilibrados, então sua resposta ou reação a pessoas ou circunstâncias em sua vida que você sente cronicamente de forma regular, está na verdade enfraquecendo o organismo.
Porque quando você ativa esse sistema de emergência, o sistema nervoso de luta ou fuga por causa dos hormônios do estresse, e você tira seu corpo do equilíbrio e ele não tem tempo para se recuperar e voltar ao equilíbrio. Agora você está a caminho da doença. Porque nenhum organismo pode viver em modo de emergência por um período tão prolongado. A excitação cria uma onda de energia e as pessoas se tornam viciadas nos hormônios do estresse. Elas se tornam viciadas nessas emoções. E assim, agora eles precisam das pessoas, das condições e das circunstâncias em suas vidas para reafirmar seu vício na emoção. Eles precisam do emprego ruim, precisam do relacionamento ruim, precisam do trânsito, precisam das notícias, apenas para que possam permanecer nesse estado emocional. Então, de 75% a 90% de todas as pessoas que entram em uma instalação de saúde no mundo ocidental entram por causa de estresse emocional ou psicológico. Esse é o principal fator. Então, nossa resposta emocional às condições da vida se torna o elemento importante. Então, as pessoas pensam, oh meu Deus, quando estou emocional, não consigo controlar minhas emoções. E acontece que você pode regulá-las. Acontece que você pode encurtar o período de resposta das emoções. E isso requer prática, certo? Então você poderia adotar. Você pode ter a dieta mais cetogênica, vegana, orgânica, peptídica, sabe? Qualquer que seja, jejum intermitente. E você pode fazer yoga, e pode fazer cardio, e pode fazer treino HIIT, e sabe? Treinamento de base, e o que for. Fazer massagem, sabe? Acupuntura. Mas se você está um desastre emocional, e não consegue, sabe, se há 3 tipos de estresse: físico, químico e emocional. Então há 3 tipos de equilíbrio: físico, químico e emocional. Se você colocou seu corpo em equilíbrio físico e equilíbrio químico e não está colocando em equilíbrio emocional esses nunca vão se manter. Então a parte importante, um elemento importante, é ensinar as pessoas a encurtar o período refratário de suas respostas emocionais e se perceberem quando estão sentindo essas emoções e mudá-las, sem depender de nada externo, como um videogame, ou uma droga, ou qualquer outra coisa. Ensinar as pessoas que elas têm as ferramentas para fazer isso sozinhas, e se elas entenderem que são viciadas nessas emoções. Eu já vi isso milhares de vezes. Sempre há um momento de ahá. Tipo, sou viciado em raiva. Sério? Oh, meu Deus. Talvez eu seja... Agora, no momento em que você reconhece isso, oh, meu Deus, estou usando essa pessoa para reafirmar meu vício em raiva. Oh, meu Deus. Tipo, eu não quero sentir raiva. Ok, bem, um vício é algo que você acha que não pode parar. Vício é fazer algo que você sabe que não é bom para você e você faz mesmo assim, certo? Então, se essas emoções são viciantes, provavelmente vou passar por abstinência. Provavelmente já tive uma overdose algumas vezes. Provavelmente já tive algumas más experiências. Ok, então, deixe-me ser bem claro, tipo, como vou mudar isso? Então, se a mudança deve ser maior que seu corpo, seu ambiente e o tempo, quando você vive em estresse e vive em sobrevivência, toda a sua atenção está no seu corpo, no seu ambiente e no tempo. Isso significa que quando estamos vivendo em estresse, é realmente difícil mudar. Porque não é um momento para mudar. É hora de correr, lutar e se esconder. Certo? Então, ensinar as pessoas a quebrar esses vícios emocionais, o efeito colateral disso é chamado de alegria. Uma pessoa não está mais atormentando seu corpo e mantendo-o fora de equilíbrio. E muitas pessoas que se curam neste trabalho, elas não dizem, eu vou curar essa condição de saúde. Elas dirão, a primeira coisa que vou fazer. E isso é a maioria delas. É trabalhar para trazer meu corpo de volta à homeostase. Como? Vou trabalhar para regular meus estados emocionais. Não vou reagir dessa maneira, não vou responder dessa forma. Esse é o trabalho ali, é quebrar essas adições emocionais para que possamos sair da sobrevivência. E na sobrevivência não é hora de criar. Na sobrevivência não é hora de meditar. Não é hora de fechar os olhos e ir para dentro de si. Você seria devorado. Não é hora de ser vulnerável. Não é hora de abrir seu coração. Certo? E ainda assim, temos que trabalhar com nossos corpos e ser capazes de recondicioná-los para uma nova mente. E assim, muito do trabalho que fazemos, especialmente durante este momento na história em que todos estão sentindo a pressão ambiental do estresse, é dar às pessoas as ferramentas para serem capazes de se autorregular. E quando digo autorregular, isso significa mover-se de um estado emocional para outro estado emocional. E não é ruim que reagimos. Todos nós reagimos, eu reajo. Mas a questão é, por quanto tempo? Por quanto tempo você vai reagir?
Porque se você continuar fazendo isso por meses ou anos, isso acaba se tornando sua personalidade, certo? Sim. E isso tem um grande impacto no seu sistema imunológico? Eu percebi que quando estou em um estado de reação prolongada, reação negativa a algo, só leva mais alguns dias para eu pegar uma gripe ou um resfriado ou algo assim. E eu? Puta merda. Porque eu não fico doente com frequência, então acho que fico doente, como estou agora. Talvez 2 vezes por ano. E assim é muito fácil. É quase como um choque. E então é muito fácil para mim rastrear meus passos e ver o que me trouxe aqui. Então isso aconteceu. Minha resposta foi esta. 8 dias depois, senti meu sistema imunológico enfraquecer, porque fico doente tão raramente. É tão incrivelmente claro o que aconteceu comigo. Não é como se eu tivesse tocado em algo e os germes entraram na minha boca. Para mim é tão claro na minha vida. Então sim, é isso que eu quero fazer. Quero impedir que isso aconteça. Sim, bem, olha, quantos anos você tem? Tenho 32. 32. Meu Deus, você está indo muito bem. Quero dizer, se você descobrir isso agora, quando tiver 40, você terá dominado. Então fizemos um estudo onde pedimos às pessoas que parassem de sentir emoções de sobrevivência, por 3 dias, e as fizemos praticar sentir emoções elevadas, emoções centradas no coração. Medimos um químico chamado ISHA, imunoglobulina A. É a vacina natural contra a gripe do seu corpo. É, na verdade, melhor do que uma vacina contra a gripe. E então medimos os níveis de IgA das pessoas no início desse período e depois os medimos no final de 3 dias, ao trocar essas emoções limitadas por emoções mais elevadas, seus níveis de IgA aumentaram 50%. 50%. Então, quando você está sentindo uma emoção elevada, o corpo é tão objetivo que acredita que está vivendo em um ambiente acolhedor e amoroso. Se o ambiente sinaliza o gene e o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção, essa pessoa está sinalizando genes antes do ambiente. E isso e agora o corpo vai produzir globulinas, que são proteínas que vão criar mais defesa interna e menos atenção na defesa externa. Então, o sistema imunológico, que é o sistema de proteção interna, começa a voltar à ordem. E quanto à rotina em tudo isso? Há valor em ter uma rotina forte. Porque então, quando os ventos sopram, pelo menos estou ancorado por algo. Sim, eu tento evitar essa palavra porque acho que ela evoca muitas crenças para as pessoas. Acho que gostaria de dizer que se você puder reservar uma certa quantidade de tempo para si mesmo, apenas para estar sozinho consigo mesmo. E para mim, minha rotina é ter 2 horas pela manhã. Esse é apenas o meu tempo. Esse é o meu tempo onde vou colocar minha mente e corpo em ordem. É um momento em que vou pensar nas coisas que tenho que fazer no dia e como vou estar no meu dia. Deixar tudo isso claro. E então eu faço minha meditação. E minha meditação é realmente para eu superar a mim mesmo. E mudar, e então criar. E não me importa se você faz isso de manhã ou à noite. Eu sou uma pessoa matutina. Sempre fui uma pessoa matutina. Tenho amigos que são artistas e músicos, e até meus filhos, eles são mais pessoas noturnas. Eles simplesmente são criativos. Então eles gostam, a noite não importa para mim. Eu apenas escolha um momento do seu dia em que você possa pensar sobre quem você quer ser e quem você não quer mais ser e pense sobre o que você vai mudar. E, sempre deixe um pouco de espaço para o desconhecido, que é a parte divertida. E seja criativo. Sim, e isso é uma das coisas das quais me orgulho em nossa comunidade. Estou realmente orgulhoso do fato de que as pessoas fazem o trabalho, como todo mundo faz o trabalho. Não é como se eu tivesse que obrigá-los a fazer. E quando eu pergunto a eles, por que você faz isso todos os dias? Além da maioria dizer que me faz sentir melhor, eles geralmente dizem, eu não quero que a magia acabe. Há muitas coisas boas acontecendo na minha vida. Eu quero continuar fazendo isso. Está funcionando pra mim. Então, não é como se fosse uma obrigação, é um desejo. Você falou anteriormente sobre coerência entre o cérebro e o coração. É um termo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não sabia que havia uma conexão entre meu cérebro e meu coração. Há uma conexão definitiva entre seu cérebro e coração. Sim. Então, estávamos tão fascinados. Isso foi fevereiro de 2020. Eu nunca vou esquecer. Nós começamos. Quando estávamos fazendo nossos eletroencefalogramas, você sabe, nossos estudos cerebrais. Nós colocamos um eletrodo cardíaco do coração, para a máquina. E começamos a observar a VFC em comparação com as ondas cerebrais. E coerência é ritmo, certo?
Então, quando as ondas estão meio que se movendo em ritmo assim, você pode ver isso na varredura cerebral, certo? Elas, sim, são muito ordenadas, são muito rítmicas assim. Então, se você pensar em ondas que são coerentes, sendo muito ordenadas e muito rítmicas, quando estão desordenadas, como agitadas, e diferentes partes do cérebro estão em ritmos diferentes, é quando o cérebro está incoerente, certo? E então, quando começamos a observar, a treinar as pessoas a ampliar sua consciência para perceber o espaço. Quando você está percebendo o espaço, o ato de perceber e sentir faz com que você pare de analisar e pensar. E se você não está analisando e pensando, você começa a suprimir a atividade neocortical. Suas ondas cerebrais começam a desacelerar. Em beta, você sabe, você está ciente de que é um corpo localizado no espaço e no tempo. Isso é beta de baixo nível. Como estamos conversando agora, estamos em beta de baixo nível. Se eu dissesse, Stephen, vou te dar um teste e você terá que fazer o teste na frente do seu público. Você ficaria um pouco mais alerta, seu cérebro ficaria um pouco mais excitado e a lâmpada ficaria um pouco mais brilhante e você passaria para o beta de médio alcance. É como quando você vai fazer um discurso ou está em um jantar e não conhece as pessoas, você fica um pouco mais atento. Só para as pessoas que não podem ver isso porque podem estar ouvindo apenas o áudio. Então beta é o consciência consciente. Agora, em beta, o cérebro está tentando criar significado entre o que está acontecendo no mundo exterior e o que está acontecendo no mundo interior e está processando todas as informações sensoriais. Então, muitos dados. Então, beta é como estar consciente e acordado. E assim, a beta de baixo nível, a beta de médio alcance não está neste gráfico. Mas beta de alto nível é quando você está com medo, quando está ansioso, quando está com raiva, quando está com dor, quando está frustrado, quando está com ciúmes, seja o que for. As pessoas são ativadas nesses altos níveis de beta, e é quando nos concentramos demais. Você já esteve sob estresse e começou a se concentrar demais? Isso é porque você está estreitando seu foco e se concentrando demais, e isso é um tipo de estado cerebral. E assim, quando você amplia sua consciência em vez de estreitar seu foco em algo físico ou material, é isso que os hormônios do estresse fazem. Mas se você ampliar sua consciência e perceber o espaço esse ato de perceber faz com que você pare de analisar e pensar, e suas ondas cerebrais começam a se mover para o alfa. Agora, um alfa, que é essa onda cerebral, é um estado de onda cerebral mais lento. Esse é o estado criativo do cérebro. O cérebro vê mais em imagens, mais em figuras. É mais imaginário, certo? Em beta, há uma voz falando com você no fundo da sua mente o tempo todo, dizendo que isso está certo e isso está errado. Você tem isso para fazer, você tem aquilo para fazer. Esse é o tipo de crítico em nosso cérebro. Quando você vai além das ondas cerebrais beta e se move para o alfa, você começa a abrir a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente. Agora, não estamos apenas procurando por qualquer tipo de alfa, mas estamos procurando por alfa coerente. Então, queremos que todos aqueles compartimentos que estavam disparando em ritmos e frequências diferentes de repente comecem a fazer isso. Então, agora todo o cérebro começa a se mover para o que é chamado de coerência global. Agora, quando o cérebro começa a sincronizar assim, o que afunda no cérebro começa a se ligar no cérebro e todo o cérebro começa a disparar, como uma única rede neurológica. E é isso que nossos dados mostram. Agora, isso não é o fim. Isso é apenas quando você está se movendo para um estado imaginário. E as pessoas fazem isso, mas muitas pessoas entram em alfa, mas não é coerente. Então, estamos procurando por alfa coerente. Agora, muitas das pessoas que estão meditando muito bem conseguem relaxar o corpo tão bem e se sentem tão seguras que seu corpo entra em um leve descanso ou um leve sono enquanto ainda estão acordadas. Então está relaxado e acordado, nesse reino. Você está em um estado hipnótico. Você está em ondas cerebrais teta e em teta. Agora as luzes estão apagadas no neocórtex pensante que nos conecta à realidade tridimensional. A identidade se foi, o personagem se foi, não há atividade lá. Agora a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente está completamente aberta para informações. E agora estamos sugestionáveis a informações. E agora estamos no sistema operacional. Podemos entrar na mente subconsciente e reescrever um programa. Podemos ensaiar um novo roteiro, podemos contar uma nova história. Em vez da história do passado, podemos contar a história do nosso futuro. E podemos programar nossa mente subconsciente e nosso sistema nervoso autônomo para começar a mudar nossa biologia. Agora, se passar muito além de teta, você cai em delta. E agora as luzes se apagam, você está em um estado catatônico e inconsciente, certo? E meio que fazemos isso quando vamos para a cama à noite. Passamos de beta para alfa, de teta para delta. E se você está sob estresse e em alta beta, você não consegue dormir. E você não consegue dormir porque está pensando, certo? E você não consegue passar pelas ondas cerebrais.
Acordamos de manhã, passamos de delta para teta, para alfa, para beta, certo? Então, há 2 momentos em que a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente se abre. Ok, o que isso tem a ver com a coerência entre o cérebro e o coração? Bem, em teta, quando uma pessoa está nesse estado em que sua atenção está no coração e a energia está no coração, é natural que o coração diga ao cérebro para ser criativo. É hora de imaginar. É hora de se apaixonar por um futuro. Agora, o coração é o centro criativo, certo? É a parte da nossa biologia que permite que o cérebro comece, que o lobo frontal comece a criar. Então você faz o coração e o cérebro meio que trabalharem juntos. Quanto mais relaxado você fica no coração, mais desperto você fica no cérebro. Algo bonito acontece no cérebro, se a pessoa consegue sustentar isso. E está nesse estado teta, teta se torna a onda portadora. E bem dentro do cérebro você começa a ver ondas alfa, se formando sobre ondas teta. E então ondas alfa em harmônicos em ondas beta e harmônicos em beta alto. E então beta alto finalmente em gama. E agora a pessoa está relaxada e muito desperta. Porque gama é superconsciência, é superpercepção. Então a fórmula de estar relaxado e desperto e sincronizar seu coração com seu cérebro faz com que o cérebro entre em um estado chamado ressonância. E ressonância é quando você tem ondas sobre ondas, harmônicos, e o cérebro começa a funcionar em um estado mais ressonante. Às vezes, até mesmo as pessoas têm delta como base carregando teta e teta carregando alfa, e alfa carregando beta para alto, beta para gama, e são todas ondas dentro de ondas. E à medida que essas ondas se juntam, se forem coerentes, elas interferem e criam uma onda maior. E então essas ondas se juntam e interferem e criam ondas maiores. E é exatamente assim que a energia no cérebro aumenta. Então, temos exames cerebrais de pessoas cujas ondas cerebrais gama estão 200, 300, 400 desvios padrão fora do normal. Deixe-me dar-lhe uma ideia. 3 desvios padrão fora do normal representam 2% da população. Então eles estão processando uma quantidade enorme de energia em seu cérebro. E isso se sente. Muito bem. Muito bem. Então, praticamos muito sincronizando o coração com o cérebro. Se você usar, MDMA ou algo assim, isso te coloca em algumas dessas ondas cerebrais? Estou me perguntando se algum psicodélico induz esses estados. Vamos fazer um estudo comparativo, na verdade, este ano com psicodélicos e meditação. Posso responder a essa pergunta de forma mais definitiva. O que sabemos a partir de estudos de fMRI com psilocibina é que a rede de modo padrão no cérebro, aquela de que eu estava falando antes, que é sempre o preditor do cérebro, desliga com psilocibina e é exatamente isso que vemos. Em nossos meditadores avançados e nossos fMRIs, que aquelas pessoas que estão tendo uma experiência mística, bem no MRI, parece que estão tomando psilocibina. Os mesmos circuitos cerebrais exatos são desligados, né? Nessa onda teta. Você estava falando sobre como é realmente aí que muita reprogramação pode acontecer. Então, eu preciso estar nesse estado. E depois ser exposto a algum tipo de estímulo. Boa pergunta. Boa pergunta. Bem, vou responder de 3 maneiras. A primeira maneira é quando você está consciente, em sua mente subconsciente, e é treinado para imaginar o que quer que você deseje, você começará a sinalizar seu sistema nervoso autônomo para começar a fabricar substâncias químicas iguais à sua intenção. Em outras palavras, a tensão da intenção do que você está pensando atua como informação, que começa a mudar sua biologia. Então, teta, é uma ótima maneira de abrir a porta. Também usamos teta quando queremos programar pessoas porque é um estado hipnótico para uma experiência mística. E se eles estiverem nesse estado, lembre-se de que quando você está sugestionável, você aceita, acredita e se rende à informação como se fosse a verdade, sem analisá-la. E é isso que programa a biologia das pessoas, certo? Então você pode programar alguém para acreditar que precisa de um medicamento, e pode programar alguém para acreditar em praticamente qualquer coisa. Mas você também pode programá-los para uma experiência mística. E é isso que fazemos, agora. Então, podemos fazer isso fornecendo-lhes informações. Quando eles estão nesse estado hipnótico, eles são muito sugestionáveis, mas só faremos isso de uma maneira que seja benéfica para eles. E então, a terceira maneira é algo que realmente descobrimos e que não estávamos esperando. Vamos ver como posso dizer isso de forma simples. A partícula e onda.
a matéria e energia. E então, se toda a sua atenção está neste mundo tridimensional, você não está ciente da energia. Então faça a pessoa fechar os olhos e tirar a atenção de tudo que é físico, right? Tudo que é material, tudo que é conhecido, e passar de um foco estreito para um foco ampliado. E à medida que eles percebem o espaço, eles estão realmente colocando sua atenção naquele campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos, o campo quântico, certo? E esse campo está carregando uma quantidade enorme de informações. Então, quando uma pessoa entra em Theta e eu peço para ela abrir sua consciência, se ela estiver em uma certa faixa de Theta, podemos prever quase 100% das vezes que essa pessoa vai se conectar à informação. Agora, não é informação vinda dos seus sentidos. Como um hipnotizador poderia colocá-lo em transe Theta e dar-lhe sugestões, e isso poderia programá-lo, mas você ainda está no mesmo estado. Aquele estado hipnótico, mas seus olhos estão fechados, a música tocando ao fundo, você não está comendo, não está provando, não está cheirando, não está sentindo com o corpo, mas ainda está suscetível a informações. Há apenas um outro lugar onde você pode encontrar informações e isso é na frequência. E a frequência carrega informações. Então, quando uma pessoa começa a se conectar com a energia, com a frequência, e o neocórtex pensante é reduzido, no momento em que ela se conecta a essa energia e frequência, o cérebro entra nesses estados muito, muito elevados, de padrões de ondas cerebrais gama. Eles estão se conectando a um nível maior de energia, um nível maior de ordem. E a excitação que sentem quando tem essa conexão, que normalmente é medo, raiva ou dor, a excitação é êxtase. A excitação é felicidade. É quando dizem, não tenho palavras para descrever a sensação que acabei de ter. Certo? Então, eles estão se aproximando mais da fonte. Eles estão se aproximando mais de uma energia e frequência maiores. E isso está sendo refletido em sua biologia. Quando vemos as pessoas entrarem nesses estados elegantes de alta gama, é principalmente no sistema nervoso autônomo delas. É muito rápido e muito coerente. Agora, se o estresse é uma desregulação autonômica, e eles estão funcionando em um estado energético muito, muito alto em seu sistema nervoso autônomo, ondas cerebrais gama coerentes, então há uma enorme quantidade de regulação autonômica. E o sistema nervoso autônomo controla e coordena todos os outros sistemas. Agora preste atenção, porque agora o diapasão está enviando informações para cada célula, tecido e órgão do corpo. E quando as pessoas entram nesses estados, muitas vezes, quando voltam, elas recebem uma atualização biológica. De alguma forma, a energia começa a informar a matéria e todo o corpo é elevado pela luz, elevado pela frequência. Quando retiramos o sangue de pessoas que têm esse tipo de momento, procuramos informações no sangue. Há informações no sangue que descobrimos que impedem o vírus da Covid de entrar na célula. Isolamos a proteína, que inibe o vírus de entrar na célula. Em outras palavras, fizemos os estudos chamados de transferências adotivas. Pegamos o sangue de meditadores avançados e colocamos em uma cultura com receptores ACE2, células que têm receptores ACE2. E então expusemos o receptor ACE2 a um pseudovírus como um vírus da Covid. E em meditadores avançados, notamos que o vírus não conseguia entrar na célula. Ele ficava preso do lado de fora da célula. E isolamos uma proteína no sangue dos meditadores avançados que inibe o vírus de entrar na célula. Aquelas pessoas que têm esses momentos transcendentais, como eu disse, 84% delas têm informações no sangue que fazem com que a função mitocondrial e a função glicolítica em células cancerígenas sejam desligadas. Há informações no sangue para neurogênese. O microbioma mudou completamente ao final de 7 dias. Microbioma completamente diferente, sem mudar a dieta deles, em nada. Eles ainda estão comendo a mesma comida, mas não são a mesma pessoa, certo? Há algum tipo de mudança que cria muitos micróbios probióticos. Eu me lembro de ter lido um estudo sobre Wim Hof, o homem de gelo, onde injetaram nele um vírus e acho que injetaram o vírus em outras pessoas também. E através de seu trabalho de respiração e meditações, e o que mais ele fez, o vírus não o infectou, mas infectou as outras pessoas. E então, acho que no estudo, ele treinou outras pessoas para também serem capazes de rejeitar o vírus.
E tudo isso soa um pouco esotérico para a pessoa comum, porque pensar que você pode fazer algo para evitar que um vírus te infecte. Quero dizer, isso abre as portas para a responsabilidade pessoal. E sim, claro, você sabe o que é preocupante para as pessoas, eu acho. Sim, bem, nós publicamos o artigo, ele foi publicado na revista científica, as pessoas podem vê-lo online. Bem, se você continuar praticando ser maior que o seu ambiente, você será maior que o seu ambiente. É assim que é. Em outras palavras, se a sua resposta ao ambiente não te enfraquece, mas te fortalece, então a inteligência inata do seu corpo terá uma inteligência que fará com que você seja maior que o seu ambiente, até mesmo em relação ao micróbio. E é aí que você continua mencionando o termo meditador avançado? Porque você não diz meditadores normais? Bem, o que eu vou dizer Bem, é meio engraçado quando eu uso esse termo. Eu só posso usar esse termo porque muitas pessoas que vêm aos nossos retiros de uma semana, Stephen, são novatas, nunca realmente meditaram antes. O cônjuge, ou o namorado, ou namorada os trouxe, ou o colega de trabalho, ou amigo, ou... Você sabe, eles estão meio que tanto faz, sabe? Eu realmente não sei no que estou me metendo. O meditador novato que pratica um pouco e passa pela experiência imersiva. No final de 7 dias, seus cérebros parecem os de meditadores avançados. No final de 7 dias, sua biologia, seus valores sanguíneos parecem como se eles estivessem meditando há anos. Em outras palavras, no final de 7 dias, esses meditadores que eram novatos e que agora parecem meditadores avançados estão regulando para cima milhares de genes em sua biologia, sugerindo que estão vivendo uma vida completamente nova, em um ambiente totalmente novo. E eles estão em um salão de festas e não há nada muito estimulante em um salão de festas. Então, seja o que for que eles estejam fazendo dentro deles de alguma forma, está causando mudanças dramáticas. Agora, nós analisamos. Analisamos um grupo de pessoas, analisamos seu genótipo, e os genes produzem proteínas, e a expressão gênica de cada um é diferente da minha, diferente de cada pessoa. Então, todo mundo tem seu próprio genótipo único, o que significa que todos produzem suas próprias proteínas individuais. No final de 7 dias. Quando analisamos esses meditadores no final de 7 dias, quase 80% da população estava produzindo os mesmos genes e as mesmas proteínas. Eles estavam sinalizando os mesmos genes e produzindo as mesmas proteínas. O que isso significa? Isso significa que quando as pessoas se comportam da mesma maneira, há uma consciência emergente que se manifesta e é refletida na biologia das pessoas. O bando, o rebanho, a tribo, todos estão evoluindo juntos biologicamente. Uma das coisas que me surpreendeu bastante foi a quantidade de tempo que as pessoas passam meditando. Sim. Quanto tempo as pessoas passam meditando? E por que isso é importante? Nossos eventos são uma rave espiritual. Quero dizer, essa é a melhor maneira que posso descrever. Quero dizer, começamos às 6 da manhã e terminamos às 7 ou 8 da noite. E os dias passam extremamente rápido. Há meditações em pé e caminhando. Às vezes fazemos 4 ou 5 delas, às vezes 6 em um evento de uma semana. Por quê? Porque você tem que incorporá-lo. Você tem que ficar realmente bom em fazer isso com os olhos abertos. Fazemos meditações deitadas depois de levar as pessoas a um certo ponto onde eu sei que elas não vão adormecer quando se deitarem. E depois fazemos algumas grandes meditações que são um pouco mais longas, mas as pessoas estão levantando e sentando o tempo todo. Nenhuma das meditações será feita sem conhecimento prévio, porque o conhecimento é o precursor da experiência. Então é uma experiência imersiva. Acaba sendo cerca de 35 horas de meditação quando tudo está dito e feito. Mas se você perguntar a qualquer pessoa que faz um evento de uma semana, eles dirão que mal posso esperar para voltar à minha vida e começar minha prática. Porque o que eu estava fazendo quando cheguei aqui não era nada como estou fazendo agora, certo? Então agora eles estão mais equipados e realmente estão meio que em um corpo diferente. Eles estão voltando para uma nova vida e, você sabe, eles não estão mais na mesma linha do tempo. Essa é a experiência que posso afirmar ser verdadeira no meu próprio relacionamento, na vida, porque minha parceira voltou das meditações. Ela voltou da semana em Miami, onde estava fazendo as meditações, caminhando pela praia e assim por diante. E não parou por aí. Na verdade, isso foi realmente o início da jornada dela, porque agora, todas as manhãs, ela tem essa nova rotina onde medita pela manhã. Ninguém está dizendo a ela para fazer isso. Mas claramente o benefício foi tão grande para ela que ela continuou a prática e ela faz isso todos os dias. Estou tão impressionado com isso porque requer um certo... Deve haver,
Requer um certo. Eu ia dizer a palavra disciplina, mas não é disciplina, porque se você está tão claro sobre o benefício de uma ação, você não precisa necessariamente tipo de disciplina. É apenas que claramente fez tanto por ela que ela continuou a fazê-lo depois disso. E é engraçado porque obviamente ela voltou disso. Eu deveria ter participado. Tive um problema com o visto. Ela voltou disso e me contou sobre o processo e ao recontar, tipo, objetivamente, você pensa, Deus, isso deve ter sido difícil e desconfortável. Ou deve ter sido qualquer coisa. Mas a experiência dela foi muito o oposto. Foi alegre, foi gratificante. Ela voltou, tão incrivelmente obcecada com esse novo conjunto de sistemas e informações que poderiam melhorar sua vida. E é realmente profundo. Tipo, você pode ouvir isso em um podcast. Mas então, quando você meio que presencia isso em alguém que você conhece bem e ama, é incrivelmente persuasivo. Sim, bem, quero dizer, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas saiam para a vida delas e não digam, você precisa encurtar o período refratário das suas respostas emocionais. Você precisa perdoar. Você precisa alinhar seu cérebro, seu coração. Eu não quero que ninguém no meu trabalho faça isso. Eu quero que eles saiam para o mundo e sejam um exemplo. Tanto que as pessoas digam, o quê? O quê? O que está acontecendo com você? Você está diferente. Tipo, você sabe, parece diferente. Sabe o que é isso? E é aí que eu acho que a verdadeira conversa começa. Então, isso é que é instrumental. Quando se torna instrumental e você aplica isso à sua vida e está funcionando para você, não é uma obrigação. Como eu disse, é algo que você realmente gosta de fazer. E, uau, que ideia soberana louca. Que você poderia realmente se fazer feliz. Que ideia louca. Quando você atinge aqueles momentos gama em que sente um nível de amor que nunca sentiu em toda a sua vida, ao se conectar com a fonte, que é puro amor, e simplesmente para de procurá-lo fora de você, começa a perceber que está dentro de você. Esse é um grande momento, certo? Porque então você não vai precisar de ninguém ou de nada. Isso é liberdade. Isso é amor incondicional, certo? E você sairá do desejo. Use esse termo algumas vezes. Sim. Quero dizer como desejo. Como nós fomos treinados para criar, com base na falta. É isso que fazemos na realidade tridimensional. Na realidade tridimensional, você vê alguém que tem um carro esportivo e você não tem um e você gosta daquele carro esportivo. De repente você quer aquele carro esportivo. Seu cérebro começa a criar com base na falta de não tê-lo. Você vê alguém com um cachecol e você gosta daquele cachecol e, de repente, você está usando aquele cachecol. Seu cérebro imaga. Certo, mas a maneira como conseguimos isso na realidade tridimensional é que temos que fazer algo. Este é o plano da demonstração. Então, quando finalmente conseguimos o cachecol e finalmente conseguimos o carro, a experiência de conseguir o carro produz a emoção, que elimina a falta ou separação de não tê-lo. Então, algumas pessoas passam a vida inteira na falta esperando que a coisa apareça, para eliminar a sensação de falta ou separação. Certo? Minha mensagem não é essa. Minha mensagem é, na verdade, criar de uma maneira diferente, de tal forma que você sinta que já aconteceu. Agora, o poder por trás de tudo isso é que a pessoa agora, que está nesse estado onde sente que o evento já aconteceu, ela não quer mais isso, porque está sentindo a emoção disso. Como poderia? Ela não estaria procurando por isso. Você só procura por isso quando experimenta a falta. Se você sente que já aconteceu, você não está mais separado disso. E não podemos atrair nada em nossa vida do qual nos sentimos separados. E assim, sentir essa emoção, de alguma forma começa a atrair coisas para nós. E agora não precisamos fazer nada, e as coisas começam a vir até nós. Essas são as sincronicidades, essas são as coincidências, essas são as oportunidades. Não estamos fazendo nada. Elas estão vindo até nós. E isso é. Então você não pode, quando cria, a partir desse campo quântico em vez de a partir da matéria. Você não pode criar a partir da falta, porque o pensamento da sua riqueza no quântico produz a sensação de abundância. O pensamento da sua riqueza na realidade tridimensional para muitas pessoas produz a falta de não tê-la. Então, no quântico, há um conjunto completamente diferente de regras e não é algo que você aprende imediatamente. Você aprende por tentativa e erro. Então, quando criamos, realmente criamos no ato da criação e estamos criando a partir do campo, em vez de a partir da matéria, para encurtar a distância entre o pensamento do que queremos e a experiência de tê-lo, a única maneira de fazer isso é que não podemos criar a partir da falta. Então, no processo criativo, criamos a partir da plenitude. Minha preocupação quando ouço isso é, bem, Joe, se eu não quiser mais, se eu não viver mais em um estado de querer, vou ter a motivação para levantar e ir?
Porque eu olho para a minha vida e penso, bem, foi você criando a partir de um lugar de falta que te motivou a começar um podcast e a começar a administrar negócios e fazer todas essas coisas e conseguir um carro e o que mais. Não, eu não estou contestando isso. Acho que você faz isso por um tempo. Você faz isso por um tempo. E eu sempre digo às pessoas, não me importa o que você quer criar. Eu só quero que você fique realmente bom em criar. Não me importa se é, não me importa o que seja. Bem, não me importa o que seja. Carros, você sabe o que quer que seja, férias, casas, não me importa. Apenas fique bom em criar. Mas mais cedo ou mais tarde, a novidade de tudo isso vai se desgastar e você vai querer saber que de alguma forma há mais. Então, sempre desejamos coisas. Sempre queremos coisas. Mas quando estamos no processo criativo, não podemos criar a partir da falta de não ter. Temos que criar a partir da sensação de já ter, certo? E assim, no quântico, você tem que sentir para experimentar. Quando você diz no quântico, eu esperava que você não fosse dizer, oh Deus. Porque as pessoas vão ouvir você dizer isso e vão pensar, eu me pergunto o que ele quer dizer com o quântico. Ok. A probabilidade de estarmos percebendo a verdade da realidade é 0. Que há mais informação no imaterial do que jamais haverá no material. E essa informação que existe no imaterial que os sentidos não podem perceber. Os sentidos só podem perceber a realidade tridimensional. Objetos e coisas e lugares e pessoas e corpos. Há um campo invisível de energia. O átomo é tanto partícula, matéria, quanto onda ou energia. Certo? Mas tudo o que vemos é o elemento material. E o átomo é 99,99999 e 0,0000001% matéria. Então o cérebro foi moldado e formado por gerações incontáveis na vida e sobrevivência. Ao focarmos nosso olhar no mundo material, os hormônios do estresse aumentam nossos sentidos. E quando nossos sentidos estão aguçados, nos tornamos materialistas. Então vivemos em sobrevivência por milhares e milhares de anos. Energia não é importante quando você está sendo perseguido. Energia não é importante quando você está procurando comida, certo? Você tem que focar seu olhar. E assim, o cérebro não pode perceber energia ou frequência. Então o que estamos vendo são realmente símbolos, não? Ou apenas uma representação, né? Da forma mais estável de energia chamada matéria. E nossos sentidos o colapsam no que parece ser material. Mas o campo quântico é aquele outro campo de energia e informação que existe além dos nossos sentidos, além deste mundo material, cuja assinatura é a unidade, cuja assinatura é a totalidade, cuja assinatura é a conexão, cuja assinatura é o amor. Amor puro. E assim, se você passar toda a sua vida com toda a sua atenção no seu corpo, no seu ambiente e no tempo, toda a sua atenção está nesta realidade tridimensional. Então você tem que seguir as regras. E as regras são a física newtoniana. Você tem que prever tudo. Isso vai levar tempo e energia para você conseguir tudo o que deseja na sua vida. Ok, você pode ficar muito bom nisso. Você pode ficar muito bom. Você pode se tornar habilidoso, pode ser treinado, pode ser orientado, pode aprender, pode ir para a escola, pode aprender com seus erros. Você pode reunir muitas coisas e ficar muito bom nisso. Mas existe outra maneira de criar? Ok, bem. Einstein disse que o campo, a onda, a energia é a única agência governante da partícula. A energia controla a matéria. Ele não disse que a partícula controla a partícula. Ele disse que o campo controla a partícula. Se você mudar a informação no campo, pode mudar a projeção, a partícula na realidade tridimensional? Este é um universo holográfico. Ok, então, se o campo quântico é um campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos, além do nosso corpo, do nosso ambiente e do tempo, então a única maneira de nos conectarmos a ele é tirar toda a nossa atenção do nosso corpo, toda a nossa atenção do ambiente. Do que é feito o ambiente? Pessoas, objetos, coisas, lugares. E tire toda a sua atenção do tempo linear, do futuro previsível e do passado familiar e encontre o ponto ideal do generoso momento presente. Isso é o desconhecido. Essa é a porta. Esse é o momento em que você se torna ninguém. Ninguém, nada, nenhum lugar, nenhum tempo. Esse é o momento. Você é pura consciência. E não é diferente de eu dizer a você: fique vivo. Vou tirar sua visão, vou tirar sua audição, vou tirar seu olfato, vou tirar seu paladar, vou tirar sua sensação com o corpo. E se eu tirar todos os seus sentidos, quem é você? Sua consciência. Certo, sua consciência. Consciência de quê? Nada. Nada além de você.
E o ato de se tornar consciente de nada e se tornar ninguém, nenhuma coisa, em nenhum lugar e em nenhum tempo é o olho da agulha. E esse é o momento em que você está passando pela porta para o campo quântico. E quando você passa por essa porta, o jogo muda. É tudo energia, é tudo frequência, é tudo vibração, é tudo conectado, é tudo pensamento, é tudo consciência, é tudo informação, certo? Então você precisa treinar seu cérebro. Como quando você passa, você não é mais você não é mais seu corpo. Você é seu corpo aqui, sua pura consciência. E esse vazio, ou esse vácuo, ou esse nada, como quer que você chame, é rico em frequência e energia. Então, faça as pessoas permanecerem lá sem um nome, sem uma cor de pele, sem um gênero, sem uma dieta, sem um rosto, sem um passado, sem um número de seguro social, sem uma profissão, sem ser uma mãe, um pai, uma criança. Permaneça lá como pura consciência. Deixe o personagem de lado e fique confortável no nada, no desconhecido. Ok, agora que você está lá, se tudo é frequência e tudo é energia, então a próxima coisa que temos que fazer é tornar nosso cérebro coerente. Porque o pensamento é a carga elétrica, é o impulso no campo quântico. E o sentimento, a emoção elevada, é a carga magnética. Se você pegar um pensamento e um sentimento, uma imagem e uma emoção, uma visão do futuro com um cérebro coerente e um coração coerente, você tem um sinal de Wi-Fi completamente novo. Agora você está transmitindo novas informações para o campo e está conectado a esse campo. Continue mudando a informação no campo. Você vai mudar o destino da sua experiência e da matéria. E assim, ensinamos as pessoas a chegar a esse ponto, tornar seus cérebros e corações coerentes e aprender a criar, mudando a informação no campo, para, em última análise, criar a experiência que desejam na realidade tridimensional. E quando há uma correspondência vibracional entre a energia deles e algum potencial no campo quântico, e eles estão criando a partir da fonte de tudo que é físico, por que iriam a algum lugar para obtê-lo? Se você é a fonte, você atrairia para si. Então, criar a partir do campo em vez de a partir da matéria. Pode literalmente encurtar a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de tê-lo. Em vez de ir e ter que fazer algo para conseguir, começa a vir até você. E essa é outra maneira de criar. E novamente, tudo começa com sair do futuro no passado e entrar no processo de superação. Os primeiros dias são mais valiosos do que todo o ouro do mundo para as pessoas. Elas dirão, oh meu Deus, eu tinha uma história tão terrível. Eu tinha uma crença tão forte. Meu Deus, eu estava tão viciado nessas emoções. Eles vão te contar e você só precisa ficar consigo mesmo. Tempo suficiente para não querer mais se sentir assim. E nós apenas damos às pessoas as ferramentas para levá-las do antigo eu para o novo eu, para atravessar esse rio. É uma ideia bastante convincente que eu possa estar viciado em emoções negativas ou emoções que não são produtivas para mim de forma alguma, mesmo isso como uma ideia. Bem, pense na ideia assim. Se você estivesse com raiva agora ou se estivesse se sentindo triste e eu chegasse até você e dissesse, ei Stephen, escuta, eu sei que você está realmente chateado agora. Eu sei que você está se sentindo realmente para baixo, seja o que for. Mas apenas pare, ué. Apenas pare de ficar. Apenas pare de estar aí. Apenas pare. Se você não consegue parar com isso, então, de alguma forma, você deve estar viciado nisso. Certo? Se você realmente não fosse viciado nisso, você seria capaz de simplesmente desligá-lo. Certo? Então, quando as pessoas começam a ver isso, elas pensam, oh meu Deus, eu poderia estar viciado nisso. É um bom momento para as pessoas. O que isso está fazendo por mim? Bem, os efeitos a longo prazo de fazer isso, quero dizer, podemos ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento. Você poderia pensar sobre seus problemas e poderia produzir a mesma química como se fosse real. Os efeitos a longo prazo dos hormônios do estresse regulam negativamente os genes e criam doenças. E se você pode ativar essa resposta ao estresse apenas pelo pensamento, isso significa que seus pensamentos podem te deixar doente. Se eu sei que é ruim para mim, como ninguém quer se sentir triste, então por que estou escolhendo me sentir triste? Não há nada errado sentir triste. Eu não quero sentir isso. Sim. Então, novamente, aqui vamos nós. Tentativa e erro. Você tem que se pegar e tem que ir. Porque quando você está se sentindo triste, por exemplo, ou está se sentindo com raiva ou qualquer outra coisa, na maioria das vezes, você quer ficar lá. Muitas pessoas gostam. É simplesmente confortável. Algumas pessoas encontram muito conforto em estarem felizes. Elas estão realmente felizes em estarem felizes. Então, se você quer evoluir sua experiência de vida, você diria, eu posso mudar isso. Eu literalmente posso mudar isso.
Deixe-me sentar e mudar meu estado emocional. Se essa emoção está me fazendo ver minha realidade através da lente do passado, se essa realidade está regulando negativamente meus genes e criando doenças, se essa realidade, sentir essa emoção, está me fazendo comportar como se eu estivesse em uma realidade passada, se sentir essa emoção me faz acreditar mais no meu passado do que no meu futuro. Talvez não seja uma boa ideia eu ficar lá. Então, justificada ou não, válida ou não, a única pessoa que essa emoção está afetando é você. Mais cedo ou mais tarde, acho que quando as pessoas começam a perceber que podem mudar seu estado emocional e realmente se sentam, mesmo que não queiram fazer isso, elas fazem, é quando começam a sentir muito valor. Joe, qual é a pergunta mais importante, com base em todo o seu trabalho e tudo o que você faz e tudo o que está pensando neste exato momento e no assunto de mudança e transformação, que eu deveria ter feito a você? É possível que o sistema nervoso humano, o sistema nervoso autônomo, produza uma farmácia de substâncias químicas que funcionam melhor do que qualquer droga? É possível que o sistema nervoso humano produza uma farmácia de substâncias químicas que funcionam melhor do que qualquer droga? A resposta é absolutamente sim. É isso que nossos dados mostram. E não é pseudociência. Nossos dados mostram que o sistema nervoso autônomo pode produzir uma farmácia de substâncias químicas que funcionam melhor do que qualquer droga. Um teste de droga é cerca de 5% eficaz. 1 em cada 4 pessoas tem uma resposta, e normalmente é ao longo de um período de tempo de 60 a 90 dias. O que nossos dados mostram é que 75, como eu disse, 84, 90, 95, 100% das pessoas envolvidas em um evento de 7 dias têm esses efeitos. Então, mesmo que seja 75%, isso significa que está funcionando 3 vezes melhor do que qualquer droga. E ainda assim, seu sistema nervoso está produzindo essas substâncias químicas de acordo com o estado de ser da pessoa, de acordo com sua intenção. E eu continuo perguntando aos cientistas de onde vêm essas substâncias químicas. A pessoa não está tomando uma pílula, não está mudando sua dieta, não está fazendo nada, e ainda assim, o que não estava lá antes do evento, de alguma forma está lá depois do evento. Está vindo de dentro de nós. Isso é por causa de algumas das técnicas e processos pelos quais você passa no evento? É por causa da conexão de um grupo de pessoas se reunindo e sincronizando e a ocitocina? É tudo isso? É tudo isso. Quero dizer, quase 80% das pessoas expressando os mesmos genes e produzindo as mesmas proteínas. Isso é inédito. Mas o que descobrimos é que as pessoas mudam as pessoas. Isso é o que descobrimos. Descobrimos que redes coletivas de observadores determinam a realidade. E não é o número de pessoas, não é a quantidade de energia, é a maior coerência que ocorre no grupo. E então estamos fazendo estudos agora com redes coletivas, estamos fazendo estudos para medir os efeitos da consciência coletiva. O que isso faz, em termos de efeitos de campo e energia. Quando você diz tudo isso e fala sobre essa relação entre o corpo e a mente, fico me perguntando sobre suas crenças em um poder superior ou um Deus. Porque tudo isso soa... Quero dizer, quanto mais aprendo sobre o corpo e como ele é interconectado, tudo isso soa simplesmente místico. É a única maneira de descrever. Então, enquanto você falava, eu escrevi no meu pequeno iPad aqui, eu disse, será que Job acredita em Deus? Eu acredito. Acho que há um Deus, mas nesse há muitos. Sim. O que isso significa? Quero dizer, isso significa que Deus vive dentro de você. O divino vive em cada ser humano. É nisso que eu acredito. E acho que é realmente importante que as pessoas reservem tempo para isso, para se conectar com isso, para se apaixonar por isso, para permanecerem conscientes disso, para trazê-lo para suas vidas, permanecendo conscientes e conectados a isso. E acho que quanto mais interagimos com isso, mais isso se torna parte de nós e mais nos tornamos parte disso. E assim, remover os véus, os bloqueios, as emoções, os hábitos, os pontos cegos que estão no nosso caminho entre nossa conexão com esse campo unificador, ou Deus, ou o absoluto, ou o Criador, ou a mente universal, ou a fonte, ou a singularidade, o campo de ponto zero, o vazio fértil, como quer que você chame, o princípio mãe, pai. Reservar tempo para interagir com isso, removendo as coisas que estão no caminho entre nós.
E isso nos permite chegar mais perto do amor, certo? E eu acho que é isso que Deus é. Então, a expressão do divino, a expressão de Deus através do ser humano seria uma pessoa mais consciente, mais atenta, mais determinada, mais amorosa, mais generosa. Essa é a natureza do divino. Então, sua natureza se torna nossa natureza, certo? Então, eu realmente acredito que não somos seres lineares vivendo uma vida linear. Eu acredito que somos seres dimensionais vivendo uma vida dimensional. E eu realmente acredito nessa mente universal, nesse poder universal. E em dedicar tempo para usá-lo, interagir com ele, conectar-se com ele, alcançá-lo e tornar-se ele. Eu acho que é uma jornada valiosa para as pessoas. Muito obrigado pelo trabalho que você faz. É uma combinação perfeita de todas as coisas que eu acho que me importo, mas também acho que meu público se importa. E se eles estiverem procurando ir mais fundo além deste podcast, eu os recomendaria fortemente tentar conseguir um ingresso para um dos seus eventos. É muito difícil conseguir ingressos para seus eventos, então boa sorte para você. Mas eu recomendaria fortemente que eles visitassem seu site, onde podem ver uma lista completa dos eventos que você tem programados. Porque pode ser verdadeiramente transformador, de maneiras que talvez os surpreendam. Se você conseguir encontrar... Estou te convidando novamente. Eu preciso fazer isso. É algo que está na minha mente. Ela vem só por diversão. Eu prometi que você teria a melhor semana da sua vida. Eu sei. Eu só vejo isso. Eu vejo o impacto que você teve na Mel, minha namorada, e eu apenas estou com ciúmes disso. É a melhor maneira de descrever. Legal? Estou com ciúmes disso. Muito obrigado. Um tipo bom de ciúmes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, torne-se membro e apoie nosso canal para que possamos seguir produzindo conteúdos como esse. Não deixe de ativar o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Sucesso fora da curva!